Bom, Deus abençoe a cada um de vocês. Para mim, esta manhã estava bem, assim, como dizer, ciente do que seria esta manhã para mim, né? Eu pensei que eu vinha, daria uma aula e já ia embora, mas eu creio que são várias aulas, né? Porque até meio-dia vocês vão estar me vendo aqui na frente. Então, aí o pastor Vinícius me falou que para aproveitar bem, a gente fica até meio-dia, mas deve ter um intervalo, né? Tudo, eu não estava bem ciente desse detalhe. Inclusive, o Senhor me inspirou de uma forma especial nesta manhã, antes de vir para cá. Porque às vezes a gente pensa que falar de missões, das experiências que a gente tem, é fácil, mas não é fácil. É o Espírito Santo mesmo que, através de nós, ele faz a obra, né? Ele nos ajuda, nos inspira para que possamos transmitir aquilo que esse grupo está precisando de ouvir. Eu gostaria de ler com vocês em Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13, para dar início à nossa classe desta manhã de sábado. Atos 13, ele vai falar da primeira viagem missionária de Barnabé e Saulo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Aleluia. Glória a Deus. Então, aqui neste texto, nós vemos muitos detalhes importantes para uma pessoa ser enviada, não é verdade? Vocês se deram conta que eles estavam fazendo? Havia muitos ali naquele lugar, né? Havia na igreja de Antioquia profeta, mestre. Aí citou o nome de cada um deles. E depois fala, e servindo eles ao Senhor, de que forma eles podiam estar servindo ao Senhor? De várias formas, né? Eles estavam servindo ao Senhor. Quando nós lemos aqui que eles estavam servindo ao Senhor, nós temos uma noção muito linda e profunda, que eles não estavam parados. Eles não estavam de braços cruzados, sentados num banco de igreja. Eles estavam servindo ao Senhor. E de que maneira nós podemos servir ao Senhor? Nós podemos servir ao Senhor de várias maneiras, né? Nas igrejas hoje em dia tem vários departamentos. A gente pode servir no departamento infantil, no departamento de jovens adultos, de a melhor idade, no departamento de música, né? Então, não é aquela... já estamos fazendo a obra do Senhor. Agora, toda e qualquer obra que nós fazemos,
na casa do Senhor, serviço, qualquer serviço que nós fazemos na casa do Senhor, nós precisamos de quê? De estar preparados. Não é verdade? Preparados. Então, e uma forma de nos preparar até mesmo para enfrentar o inimigo é jejuando. E a palavra aqui deixa bem claro, né? E servindo eles ao Senhor e jejuando. Né? Às vezes, principalmente, eu me lembro quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu me lembro que era difícil para eu conseguir fazer um jejum. Até que um dia eu escutei o meu pastor falar: olha, você não precisa ficar o dia inteiro. Deus vai entender o seu propósito. Se você propor no seu coração de jejuar até as 10 da manhã, Deus vai levar em conta. Se você propor até as 11, até meio-dia ou até as 6, melhor ainda, mas Deus, o mesmo valor que tem o de meia-noite até as 9 da manhã, às 10 da manhã, tem valor o que você vai até às 6 da tarde. Depende da sua condição, né, do seu propósito diante de Deus. Mas a palavra aqui fala que eles estavam jejuando, estavam envolvidos. Eu vejo que eles estavam envolvidos na obra do Senhor. Então, quando eu aprendi isso, aí eu pude fazer o meu jejum da forma que eu sabia que Deus estava aceitando aquele jejum. E assim, a Bíblia não fala quanto tempo eles ficavam, eles faziam este jejum, mas o Senhor, o escritor de Atos nos deixa bem claro que eles estavam servindo e jejuando, né? Então eles tinham uma comunhão com Deus. Eu acho que isso é muito importante para aqueles que querem trabalhar na obra do Senhor e também para aqueles que estão na base. Porque os que estão na base não deixou de ser chamados pelo Senhor, não é verdade? Não deixou de ser chamado pelo Senhor. Mas aqui fala jejuando, e disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado. Aí entra o chamado, né? Vamos escrever aqui o chamado, que é o que muitos jovens desejam, ser chamado. Mas o que é o chamado? O que é o chamado para vocês? O que vocês entendem por chamado? Eu fui chamada pelo Senhor. O que vocês, durante este curso, o que vocês já ouviram sobre o chamado? Ou o que é que vocês já ouviram sobre o chamado nas conferências missionárias, nos testemunhos de missionários? Já nos coloca. Então eu entendo assim, que tem pessoas que têm um chamado, específico para um lugar, para uma necessidade, na obra que Deus tem na vida de cada um. É verdade. Se você já está se dispondo, Deus, onde Ele quiser, onde Ele estiver, no mundo ou aqui, vai colocar esse chamado em prática para uma coisa específica. Irmã Amélia falou algo muito importante. O chamado já está dentro daquele convite, daquela ordem
que Jesus nos dá, não é verdade? Ele fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Está aí dentro, mas tem aqueles que têm um chamado específico, tem um chamado, eu não diria especial, porque todos, a começar daquele lá, daquele irmão que foi convidado pelo pastor para fechar a igreja, o templo, depois da reunião, fechar o templo, melhor dizendo. Então, é um chamado. O pastor lhe invitou para que ele possa, depois que todos saírem, fechar, apagar a luz, até ao pastor que está lá no púlpito, o presidente. É um chamado do Senhor, né? E o que é que essas pessoas estão fazendo? Levando o evangelho, né? Pregando a palavra, preparando líderes, né? No meio de, se nós vamos pensar nos departamentos da igreja. Então, o chamado, ele é muito importante na nossa vida. Aí entra o preparo. E como eu posso me preparar para o chamado do Senhor? O que vocês estão fazendo aqui já é um preparo. Mas nós não podemos ficar somente com esse preparo aqui. Ou crer que esse preparo vai nos levar longe. Porque quem vai nos levar longe é o Espírito Santo. Porque aqui o Espírito Santo disse: o Espírito Santo, separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Porque o Espírito Santo é aquele que nos vê em todo momento. Ele sabe como nós nos comportamos em casa, na escola, no trabalho, na vizinhança. O Espírito Santo sabe. Então, um pastor de uma igreja, ele não pode enviar uma pessoa sem que o Espírito Santo fale com ele. Porque o pastor é limitado, ele não consegue ver. Apesar de que a Bíblia fala que o pastor conhece as suas ovelhas, né? De estar aí em comunhão Mas quem nos conhece lá no profundo da nossa alma, do nosso coração, o desejo do nosso coração, é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo aqui fala: separai-me agora Barnabé e Saulo, né? Então, esse chamado, ele exige o preparo, exige o envolvimento com a igreja. É tão lindo, irmãos, você estar envolvido na sua igreja. Porque quando você for enviado, que nós vamos falar deste envio também, é totalmente diferente. Porque você se torna conhecido da igreja, amado pela igreja. Por quê? Porque você está envolvido com a igreja. Eu perguntei para o Vinícius, para o pastor Vinícius, qual era o tema que eu tinha que falar aqui. Ele falou: não, é a sua experiência, o que você tem vivido no campo. Então eu estou usando esse texto aqui só para dar um início naquilo que, nas experiências que Deus tem me dado no campo. Então eu me lembro do meu primeiro envio, quando o Senhor me enviou a Noetinher, não? Província de Córdoba. Eu estava tão envolvida aqui na minha igreja. Eu trabalhava no departamento infantil, assim que eu conhecia os pais dos meus alunos. Eu trabalhava com jovens, na diretoria da liderança da juventude naquela época, que hoje, nós que éramos jovens naquela época, hoje a maioria, pode contar no dedo os que não estão envolvidos na obra, tanto transcultural como nacional, pastoreando igrejas e assim por diante.
Então, queridos, é o envolvimento com a igreja. Para quê? Para que a igreja te conheça. Para que as pessoas, os irmãos te conheçam. Eu me lembro que quando eu fui enviada, todos os departamentos da igreja, de jovem, criança, escola dominical, todos me deram presentes. Não é por causa dos presentes que eu estou falando isso, mas é por causa do envolvimento. E Deus, e eu falava para minha amiga que já estava no campo, eu dizia: Josi, é impressionante, eu não vou conseguir retribuir tudo que eu tenho ganhado, porque a gente tem, né, assim, aquela... Eu acho que faz muito parte da nossa cultura. Se alguém te deu um presente no seu aniversário, se é sua amiga, você se sente na obrigação de dar um presentinho para ela, no dia do aniversário dela. E eu fiquei tão assustada, assim, para mim era tudo, já comecei a ter aquele choque cultural aqui mesmo no Brasil. Entende? Porque eu não sabia, eu falei: como eu vou retribuir esses presentes que Deus está me dando, que meus amigos estão me dando? Era cobertor, até guarda-roupa me deram. Levei guarda-roupa, esses guarda-roupinhas de plástico assim, que tem todas as separações. Tudo isso eu ganhei. Mala, casaco de frio, porque lá faz muito frio, né, Gabriel? Então, quer dizer... E eu não sabia, mas por quê? Se eu fosse... Primeiro que eu creio que o Senhor não ia, o Espírito Santo não ia falar: apartar-me a Miriam para o campo, porque se eu tivesse sentada sem fazer nada, né? A nossa comunhão, a comunhão deve ser horizontal e vertical, com aqueles que estão ao meu redor e com Deus. Estar envolvidos nesta missão. Quando nós queremos estar envolvidos nesta missão, então é o nosso envolvimento com a igreja, né? Não podemos deixar de vir a um culto de ensino. Não podemos deixar. Não podemos deixar de ir a um culto de ceia do Senhor. Não podemos. Se nós queremos levar essa palavra, temos que ser... Deus quer que sejamos fiéis à nossa igreja, ao nosso pastor, aos nossos líderes, para que possamos... ser chamados como Saulo e Barnabé aqui, né? Para a obra que eu tenho chamado. Então, e nós sabemos como foi a vida de Saulo, né? Tudo que Paulo passou. Depois o seu nome aqui, ele já tinha tido aquele encontro, né? Aquele encontro com o Senhor, e Deus fez algo maravilhoso na vida dele. Agora, eu ouvi o testemunho de cada um, e eu sei que cada um está envolvido na sua igreja. Isso é muito importante, estar envolvido na obra, no trabalho. E esse desejo, eu me lembro que na época em que o Senhor começou a falar de forma muito especial no meu coração, eu via as pessoas na rua, eu sentia... Eu diria, hoje eu posso dizer que era uma compaixão que eu tinha pelas pessoas. Eu queria falar de Jesus para elas. Eu sentia, na época era como que eu sentia dó, sentia pena de ver aquela pessoa naquela situação. Então aí o Senhor, eu comentei com a minha amiga, eu falei assim: eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu vejo as pessoas na rua, ao meu redor, que eu sei que pela situação dela, eu sinto pena, eu sinto dó, mas hoje eu creio que era uma compaixão, uma vontade de levar a palavra para essas pessoas. E o Senhor me falou uma vez, Ele disse: Miriam, eu vou te levar para um lugar longe, e neste lugar você
vai se preparar, eu vou te preparar. Porque nós fazemos curso, estudamos línguas. Eu me lembro que eu fiz 3 meses de espanhol aqui. Alguns fazem faculdade porque é muito bom, porque Deus pode usar o que você estudou, seja lá o que for, na obra, como a missionária Márcia, que é dentista, e ela usa a sua própria profissão para atender as pessoas e falar de Jesus. Tudo isso, podemos ser um missionário que usa a sua própria profissão para levar o Evangelho. Mas quem nos capacita é o Senhor. Ele nos capacita. Ele nos prepara para o momento em que nós estamos lá na frente da batalha. É o Espírito Santo. Não tem outro. E isso eu tenho vivido no campo, né? Então eu me lembro que eu senti naquele ano de dar em 91, eu senti de dar o dízimo das minhas férias. Eu espero que vocês sintam esse desejo de dar o dízimo das férias de vocês e irem lá em Gualeguaychú me visitar e fazer um lindo trabalho lá, né? E então, a partir daí, o Senhor começou a trabalhar na minha vida, porque Ele já tinha me falado, como eu estava falando, eu vou te levar para um lugar longe, e esse lugar eu vou te preparar. Você vai ter experiências neste lugar. E depois desse lugar eu vou te levar para um lugar mais longe ainda. Eu falei, meu Deus, que coisa, né? Que coisa linda. E eu fiquei esperando e passaram-se os anos e às vezes nós queremos ajudar a Deus. Eu quis ajudar a Deus de várias formas, mas Deus sabia que eu tinha que renunciar a alguma coisa. E no ano que eu renunciei 10 dias das minhas férias, que eu gostava muito de viajar, e fui visitar o Josi no campo missionário, aí o Senhor começou a trabalhar na minha vida, de forma muito especial. Aí eu me lembro que Josi me falou, olha Miriam, depois que a gente cruza a fronteira já não tem volta. Uau, meu Deus, não tem volta, Miriam. E eu fiquei com essa palavra e com essa profecia, porque eu sabia que tinha vindo de Deus, porque até hoje eu me lembro dela. E já passaram muitos anos, porque só de campo eu tenho 26 anos de campo. Da idade. Então, aí eu quis ajudar a Deus, né, em alguns detalhes. Mas quando eu fiz isso, o Senhor falou, é agora, Miriam. Aí, com pouco tempo que eu estava em Brasília, recebi a carta da Josi. A carta me convidando. Claro, aí eu tive que comunicar à minha igreja. A igreja aqui, né, era o pastor Sóstenes. Comuniquei com ele o convite da Josi, comuniquei com o departamento de missões e Deus me levou. Com poucos meses, eu estou resumindo porque apesar de que tem muita hora, muito tempo, mas tem muitas histórias. tem bastante tempo, mas 26 anos de história é muita coisa, né? Ainda tem outros detalhes que eu quero contar para vocês. Estamos só no início. Assim que aí foi o envio, que seria o segundo ponto que eu gostaria de tocar, que é o envio. Primeiro vem o chamado, depois o envio, porque alguns são chamados e querem ir sem respaldo da igreja. Às vezes a igreja não tem a visão, né? A igreja não tem a visão. Aí, você foi chamado, aí você quer ir, porque
Olha só, quando o Senhor me falou que me levaria, eu pulei essa parte, mas o Senhor me falou, eu tinha 12 anos de idade. O Senhor me falou que me levaria a várias nações. Eu não podia crer, porque meu pai não deixava a gente sair nem na janela. Tá. Aí os anos se passaram. Aos 19 anos eu vim para Brasília. E porque o meu pai deixou... a minha mãe faleceu, eu tinha 18 anos, e eu creio por causa do falecimento da minha mãe. E aqui em Brasília a gente tinha muitas oportunidades, porque a minha mãe, quando jovem, havia trabalhado para uma família muito rica aqui do Lago Sul, os Pérez, que eram donos do CEUB antes. A minha mãe tinha trabalhado com eles muito tempo. Então eles, quando souberam que a minha mãe tinha falecido, quiseram nos ajudar, os filhos. Aí meu pai permitiu, ele que não deixava a gente sair nem na janela. Deus usou essa circunstância. Triste, mas bom. Então nós viemos eu, a minha irmã, nós viemos para Brasília, e aqui tivemos a oportunidade eu terminei meu 2º grau aqui, não passei no vestibular, não tenho vergonha de falar isso, porque Deus sabe, Ele conhece, Ele vê o futuro, né? Mas o Senhor me deu a oportunidade de fazer um curso de teologia básico. Foram 3 anos no antigo CEPEB. Eu fiz o APEC. E com 1 ano, que eu fiquei 1 ano sem fazer nada, eu não queria fazer nada. Eu creio que por haver perdido a mãe, estava aquela adolescente, na minha época adolescente não era como hoje. Então eu me envolvi assim eu fiquei 1 ano sem fazer nada, e depois um dia eu falei que eu dava aula na minha província, no meu estado, que é Minas Gerais, que eu dava aula para criança. Falei isso na sexta, no domingo a Eronildes me convidou para dar aula para as crianças. E aí eu comecei a me envolver com a igreja, entende? Voltando ao tema, aí eu fiz esses cursos e comecei a trabalhar, estou resumindo, comecei a trabalhar aqui na igreja. Tinha uma biblioteca, e eu era com carteira assinada e tudo. Uma biblioteca, era do CEPEB, então o CEPEB que tinha, o seminário que tinha essa responsabilidade comigo. E eu tinha tido de jovem, de criança, algumas aulas de violão. O básico de violão eu aprendi. Então eu comecei a dar aula de violão. Eu tinha 15 alunos por semestre. E eu ganhava mais do que o meu trabalho, que eu tinha carteira assinada. E também a minha mãe era uma cozinheira de primeira mão. Então eu cozinhava para essa família no Lago Sul e outras que eram amigos deles, fazendo congelado. Eu ia de manhã e ficava até as 2. À tarde eu dava aula de violão, e à noite eu trabalhava no CEPEB. Então eu tinha 3 empregos. Mas também era fininha, era magrinha, porque ela andava o dia todo. E o Senhor já tinha me falado que ia me levar a várias nações. O Senhor já tinha me falado que ele ia me levar para um lugar longe e tudo. Essa ajudinha é porque eu tentei ir para o campo missionário, inclusive para a África, através da APEC, porque eles trabalham muito fora do Brasil. E eles não me aceitaram porque eu sou pentecostal. Aí eu ainda fiquei frustrada. Vocês me entendem? E porque eu queria ir. E de qualquer maneira eu queria sair do Brasil, sabe? E quando a igreja enviava um missionário, que eu me lembro que a Ana Cristina, que foi enviada pela nossa igreja, eu chorava. A Heloídes com os Sóstenes, que foram para a Índia, eu chorava: Senhor, quando vai chegar a minha vez? Sabe? Eu chorava de alegria porque eles estavam ia para o aeroporto, tudo, mas eu tinha aquela: Senhor, quando? Se o Senhor me falou que ia me levar para várias nações. Então eu tinha esses 3 trabalhos.
E era muito feliz, eu amava o meu trabalho, mais os meus trabalhos, sabe? Ainda estudava francês, eu estudei 3 anos de francês. E depois eu ganhei uma bolsa na Aliança e também fiz um curso aqui na igreja de 3 meses de espanhol. Então, fazia tudo isso. E de repente surgiu essa oportunidade quando eu dei o dízimo. Aí surgiu essa oportunidade, veio o convite. Eu respondi a sua pergunta? Amém. Então aí às vezes nós queremos ajudar a Deus e isso é muito perigoso. Devemos deixar que o Espírito Santo ele faz. Então eu tive que deixar tudo. Parei de dar aula de violão, parei de fazer, de cozinhar, de congelar. Tive que sair da biblioteca, porque era o meu trabalho que eu era fichada, né? E aí chegou o dia que eu fui para o campo. Foi quando eu falei para vocês que eu ganhei muitos presentes da igreja, né? Das crianças. Era até na metade da nossa igreja aqui tinha criança na filinha. Não dou uma corda. Então tinha aquela fila de crianças. Eu me lembro que o Misael, o filho... Obrigada, pastor. O filho do pastor Sócio, Misael, que hoje já é pai, desse tamaninho assim, chegou para mim e falou: tia, quando a senhora tiver algum problema lá no campo, alguma situação difícil, em cima do púlpito ele me falou isso, a senhora lembre-se do Salmo 46. Foi a coisa mais linda, eu não me esqueço até hoje. Então foram muitas palavras que eu recebi de conforto, de alento, porque você tem o chamado, você quer ir, mas quando chega a hora, você sabe, é a renúncia. Deixar o seu trabalho, deixar a sua família, deixar o seu país, a sua língua, desapegar de tudo isso, né? Então, aí chegou a hora do envio, que foi essa maravilha, essa que eu vivi, esse momento ímpar, que não teve outro, né? Depois, não teve, realmente, quando você é enviado pela primeira vez, isso marca. E é a coisa mais linda, e você vai alegre. Aí quando eu chego lá no campo, quando eu chego na Argentina, aí a missionária me falou: Miriam, no campo o inimigo nos ataca muito. E eu, não é possível, ele está repreendido. Essa foi a minha reação. Está repreendido, ele não tem poder. Eu falei assim para ela, porque Josi, ela está na Espanha hoje, em Vic. Mas antes dela se casar, nós vivíamos em uma república, uma casa de estudante do Exército de Salvação. Eu estudava teologia e ela fazia psicologia. E era a casa da estudante. Não sei se tem ainda hoje. Ao lado. Olha que coisa linda. Eu vivi lá, com Josi, só de menina, 7 anos. Então, aí quando ela foi para o campo, eu fui visitá-la, né? Que foi o dízimo que eu falei para vocês. E aí começou a desenrolar tudo na minha vida, de missões com Deus, de trabalhar, Então, aí ela falou, eu falei, não é possível, porque ele já foi derrotado, Jesus já venceu na cruz do Calvário, ele não tem poder sobre as nossas vidas. Ela falou assim: Miriam, mas nós estamos no campo de guerra. Imagina um soldado que vai para a guerra. Na época, eu acho que ainda estava a guerra do Vietnã, ela citou. Lá no Vietnã, eles se preparam e vão para a frente de batalha. Você acha que todos voltam vivos? Muitos voltam mortos, né? Outros voltam machucados, mutilados, sem uma perna, sem um braço. Isso me assustou, mas eu tinha o chamado. O chamado estava ardendo no meu coração. Mas ela me falou isso. Aí eu comecei a repreender, mas não deu 1 mês, 2, o inimigo começou. E começou na minha saúde, Eu sei que com 2 ou 3 meses que eu estava lá, eu tive que voltar. Estava com um nódulo na mama, tive que fazer uma operação.
Aí me recuperei, era tudo, graças a Deus, era benigno, o Senhor me deu o escape, né? A tempo, eu fiz, aí tive que voltar, aí dessa vez eu vim para Brasília. Aí voltei bem. Com mais um pouco apareceu outro nódulo, aí já eles não quiseram, a igreja não quis me trazer mais para Brasília, eu tive que ficar em Porto Alegre e assim foi a guerra. Não estou colocando medo, porque com cada um era o preparo de Deus na minha vida, para ver se realmente era isso mesmo, se eu estava segura que Ele estava comigo. E olha que eu passei por tudo isso, eu fiz... Na mama eu fiz umas 4 cirurgias, nas 2, e a família orando. Pai, madrasta, irmãos, sobrinhos, todos orando. Eu não estive com eles nesta época. Eu cheguei a ficar até 3 anos sem ver a minha família, só comunicando com eles, com carta. Não é como hoje que você pega o celular, dá uma zapeada, como dizem, né? Pronto. Né? Não, era carta. E as cartas levavam tempo para chegar. Então, assim foram os meus primeiros anos. Eu estou resumindo, foram meus primeiros anos de experiência transcultural. Mas hoje eu vejo, o Senhor me permite estar aqui na frente do Gabriel, porque nem o pai dele era crente na época. Nem o pai dele, era só a mãe, nem a avó, nem o avô, nem a bisavó dele, que eu conheci também, não era crente. Depois eles todos hoje, né, Gabriel, todos hoje aceitaram a Jesus. A tia dele, eu fui por 15 anos dela, ela não queria nem saber, mas eu fui convidada, mas de Jesus ela nem queria saber, mas hoje é uma serva do Senhor. Então foram 3 anos, quase 3 anos de luta com saúde, com tudo, mas nós tivemos a oportunidade de conhecer todas essas pessoas, de falar de Jesus, de ajudar o casal que estavam lá, que era Josi e Almi, fazer acampamento com os jovens, e tem coisas que a gente nem sabe, né? E nós lançamos a semente, ajudamos o pastor a lançar a semente lá. Quantas vezes eu orei pelo pai do Gabriel e queria falar com ele, mas ele escondia quando a gente ia na casa dele. Mas hoje nós estamos vendo os frutos. Então foi de Deus. Valeu a pena passar por todas as operações, né, que eu passei, e continuar firme. Por isso que nós temos que estar envolvidos com a igreja, porque nesta hora você recebe o carinho da igreja, você recebe o amor da igreja, você recebe... Por quê? Porque você é conhecido, você foi enviado pela igreja, a igreja se responsabiliza por você, né? Não queira sair assim, nomás. Sair porque a minha igreja não envia, porque eu fiquei muitos anos esperando para ser enviada. Faz parte. Uhum. Então hoje não tem mais esse vacilo, igual você falou aqui, qual é as suas barreiras? Eu não tenho barreira nenhuma. Ajudo a cuidar da minha neta, mas ela já vai fazer 6 anos. Uhum. Então, não precisa tanto, né? E graças a Deus não tiver outro. Se você tiver outro agora, vocês vão se virar. Eu estou me preparando, né? Até então, aí eu vejo que nos mínimos detalhes
Por isso, Tem máximo do Senhor, e a irmã falou, né, é perigoso, porque é isso, porque é o que precisava, né? Passar aquilo, para lá na frente, igual a irmã está vendo hoje. Valeu a pena. Desse propósito. Agora, foi o que eu falei, eu dei o exemplo da guerra, da guerra normal, que inclusive na Síria hoje, que tristeza, né? Aquela guerra que eles estão enfrentando ali, os sírios e tudo. Então, eu fiz essa comparação, porque nós somos soldados de Cristo, né? E Deus nos escolheu para alguns para ir, mas os que ficam também. Outro exemplo, me lembrei agora, é até bom eu falar para vocês, quando Deus enviar vocês, que vocês cruzarem fronteira, ou seja, não sei como é o chamado de cada um de vocês, se alguém chegar para vocês e falar assim, ó, eu vou contribuir com tanto para você, com R$100 por mês, você comece a orar por essa pessoa, porque ela vai enfrentar lutas. Ela vai enfrentar lutas para não ter condições de te dar. Isso aconteceu muito. Você ora e jejue por ela. Sabe? Por isso que a nossa vida de comunhão com Deus é muito importante. Né? E o missionário, eu tenho um missionário Edilson também, que eu creio que vocês já ouviram falar dele. Ele diz que missionário eu esqueci o termo que ele usa, mas eu não me lembro agora o termo que ele usa quando ele fala do missionário. Mas eu vejo o missionário, às vezes, como criança. A Bíblia não manda a gente ser como as crianças, né? Então, eu particularmente vejo como criança, porque se você fala uma coisa para o missionário, ele nunca mais vai esquecer. E se você não faz, ele não é que ele vai ficar chateado com você, que ele vai ficar com remorso, remorso, né? Ressentido. Não, ele não fica. Mas sempre que ele olhar para você, ele vai lembrar de que você prometeu algo para ele e não cumpriu. E criança é assim. Não é verdade? Criança é assim. Você nunca prometa nada para criança. E nem para os missionários.